os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram. A tua noiva se prostra e declara: Santo és, Santo és, Santo é o Senhor, Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo, Santo, Santo és, Santo és, Santo é o Senhor, Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo és, Santo és, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo, Tu és Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler, vocês podem acompanhar a leitura. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. No meu tem assim um parêntesezinho depois. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai de amor, eis aqui a tua igreja, Senhor, eis a minha vida. Que o Senhor possa hoje usar a minha voz, a minha vida para abençoar a tua igreja, trazendo uma palavra, Senhor, vinda do teu coração para nossas vidas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto que nós lemos, ele fala a respeito da história de uma mulher de Deus chamada Ana. Uma mulher que, assim como eu e você, tinha lutas, dificuldades, mas que também tinha vitórias em Deus. A história de Ana é a minha e é a sua história.
As histórias que estão na Bíblia estão escritas para nos mostrar caminhos que nós mesmos trilhamos. Tudo que está na palavra de Deus, todas as histórias, as escrituras, tudo é para o nosso aprendizado, é para o nosso ensino. Em cada personagem bíblico está eu e você. Ou seja, tem um Adão em mim e em você. Tem uma Eva, tem um José, tem um Josué, tem um Davi. Os personagens falam de nós mesmos, das nossas próprias lutas, das nossas próprias vidas. Paulo, ele diz em Romanos 15, ele fala o seguinte: porque tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que está aqui na palavra de Deus é para o nosso ensino, é para o nosso aprendizado, é para edificar a nossa fé, para que cresçamos como crentes, como servos de Deus. É para isso que está aqui a palavra de Deus. E hoje nós escolhemos a personagem chamada Ana. Hoje nós vamos aprender com esta mulher de Deus. E a história de Ana, irmãos, a gente pode dividir em 3 fases, basicamente. A primeira fase da história de Ana fala de anos e anos que ela levou sendo estéril. A primeira fase da vida de Ana foi marcada pela esterilidade. Ana sofreu muito, passou muitos anos sofrendo porque ela tinha um problema grave para aquela época. Ela era estéril. Depois de passar por esses anos com esse problema, Ana então passa por um ano de mudança. Em um ano ela resolve mudar. E aí tem essa segunda fase da vida de Ana, que é o ano da mudança. E depois do ano da mudança, vieram anos e anos do favor de Deus na vida de Ana. Anos de vitória, de bênção, de alegria. Assim foi a vida de Ana. Então vamos entender um pouco, essa é a primeira fase da vida de Ana, que é a fase que eu chamo de anos da esterilidade. Ana era estéril, e ser estéril é não poder gerar filhos. E filhos era algo que toda mulher naquela época gostaria de ter. Hoje em dia é uma opção, tem gente que nem pensa mais em ter filhos. Carreira e tantas outras coisas que as pessoas pensam, que as mulheres pensam. Mas naquela época ter filhos era a razão de ser da mulher. A mulher, ela é feita para isso. Então a mulher que não podia gerar filhos, nós sabemos que era uma mulher desvalorizada, que sofria preconceito da sociedade. Então Ana vivia essa realidade, era muito duro naquela época para Ana. O problema de Ana era um problema duro, grave, difícil de resolver, difícil para ela lidar com aquilo. Por isso ela passou muitos anos da sua vida sofrendo com isso. E às vezes, querido, nós, em determinadas áreas da nossa vida, nós estamos estéreis. Tem áreas na nossa vida que nós não conseguimos gerar, não conseguimos produzir, não conseguimos conquistar aquilo que mais queremos. É um filho que está envolvido em coisas pesadas, que a gente não consegue a libertação desse filho. É um marido que não se converte. É um casamento difícil que você já tentou e as coisas não resolvem. É uma vida financeira que não deslancha, que não sai de um patamar, você se esforça, trabalha e você não prospera financeiramente. Então todos nós, eu sei que todos nós temos áreas em nossas vidas que passamos por problemas, muitas vezes recorrentes. Essa é uma marca dos anos da esterilidade, a recorrência, problemas difíceis de se resolver, que se repetem, melhora um pouquinho, piora 2 pouquinho. E assim a gente vai sofrendo, empurrando com a barriga. É difícil ser estéril. É difícil não conseguir, não conquistar aquilo que nós mais queremos. Pior do que ser estéril, querido, sabe o que é? É a gente ver a falta, a ausência do agir de Deus na nossa vida. Entre aspas. A ausência, da ação de Deus na nossa vida e olhar para o lado, ao redor da gente, ver o favor de Deus com as outras pessoas. Ana passava por isso. Ana, além de ser estéril, além de lidar com o problema da sua esterilidade, nós vimos aqui no texto que Ana era uma das esposas de Eucana. Eucana tinha 2 mulheres. Naquela época isso era normal, era comum. Então, a outra esposa de Eucana, a Penina, tinha muitos filhos. Então, além de Ana lidar com a sua dificuldade, com a sua realidade dura, ela olhava para o lado e via Deus abençoando Penina. Penina tinha uma penca de filhos. Uma coisa é a gente não casar, Outra coisa é a gente não casar e ir no casamento de todas as nossas amigas. É bem diferente,
pior o quadro. Não é fácil isso. Mas os anos da esterilidade é marcado por isso. Você sempre vê as outras pessoas sendo abençoadas. Você sempre observa a grama do vizinho. É mais verde que a sua. E outra marca dos anos da esterilidade é a afronta. Geralmente, quando a gente está passando por esse momento da nossa vida, por essa primeira fase, quando a gente está estéril, a gente ouve coisas do tipo: você não é crente? Mas você não é fiel a Deus? Cadê o amor de Deus por você? É assim que você é mulher de Deus? A Bíblia diz, no verso 6, que Penina, ela ficava excessivamente afrontando Ana. Eu imagino que Penina falava coisas desse tipo, né? Você não é mulher de Deus, Ana? O texto fala que Ana era temente a Deus. Era uma família de crentes, né? Você não é fiel a Deus? Cadê Deus na sua vida? Cadê? Você é amaldiçoada. Ou então aquela tipo de afronta mais delicada, né? Aquela bem discreta. Ana, querida, por favor, me ajude aqui com as crianças. Ai, meu Deus, eu não sei porque Deus me deu tantos filhos. Porque Deus abriu minha madre assim de uma forma tão espetacular. Eu não sei porquê. Me ajuda aqui, Ana, vai. Então Ana passou anos da vida dela passando por isso. Lidando com essa esterilidade. Vendo o favor de Deus na vida de Penina. Sendo afrontada por Penina. Até que um dia Ana não aguentou mais. Porque a afronta às vezes é algo bom, sabia? Nem sempre a afronta é coisa ruim, não. Porque a afronta, ela nos impulsiona para os braços de Deus. Comigo mesma funciona, viu, querido? Se alguém me afrontar, é como se eu vou correndo para o quarto, para os pés do Senhor. Eu vou lá, conto tudo para Deus. Aqui, ó, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque eu escutei isso, porque me falaram isso. Então a afronta, ela serve para isso, para nos impulsionar. Às vezes a gente está sendo afrontado para a gente correr para os braços do Senhor. E Ana fez isso, quando ela não aguentou mais, ela falou, sabe de uma coisa? Eu quero a minha vida diferente, eu quero mudar. Eu quero uma mudança para a minha vida. E Ana foi e se posicionou espiritualmente. Porque quando a gente quer mudar a nossa vida, queridos, nós temos que nos posicionar espiritualmente. Jesus é quem faz o milagre, é Jesus quem trabalha, é Ele que realiza. Mas nós temos que abrir a porta para Jesus entrar. Apocalipse 3:20, o próprio Jesus, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. Ou seja, eu vou fazer, eu quero fazer, mas você tem que abrir a porta para eu entrar. E Ana, ela resolveu abrir a porta para o milagre dela chegar. Ela abriu a porta. E aí que entra o ano da mudança na vida de Ana. Nesse ano, Ana tomou 4 atitudes que foram decisivas, fundamentais para mudar a sua história. E são essas 4 atitudes que nós vamos ver hoje, que nós vamos estudar agora. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Se está faltando alguma atitude para você tomar, ou então se você tomou uma, mas não tomou outra, não sei. O Senhor vai falar com você. Vamos aprender com essa mulher de Deus. Quais foram as atitudes que Ana tomou? Primeira atitude que Ana tomou, queridos, é que Ana, ela foi chorar no ombro certo. Ela correu para quem podia resolver o problema dela. Ana ficava chorando no colo de Eucana. Chorando, Eucana gostava mais dela, amava mais a Ana. Então ela chegava lá e chorava e resmungava, choramingava com Eucana, a ponto de Eucana chegar para ela e dizer: Ana, minha filha, pare de chorar, pare de reclamar. Eu não sou um bom marido para você. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Um maridão desse aqui, você está aqui atrás de filho. Tem gente que não entende, né? Que o marido nunca vai se comparar com o filho, dando coisas diferentes daquilo que você quer, né? Tem comparação. Mas ela chorava com Eucana, porque Eucana ficava dizendo: mas para que isso? Para com isso. Tem outra pessoa que, igualzinha a Ana, mesmo caso, Raquel. Raquel também era estéril. E Raquel fez a mesma coisa que Ana, fez o mesmo erro. A Bíblia diz que Raquel não aguentava mais ver Lia com filhos, a sua irmã, que também era esposa do seu marido, e ela não ter. Então o que é que Raquel fez? Pegou um dia, pegou Jacó, botou na parede e disse a ele: olha aqui, Jacó, é o seguinte: ou você me dá filhos, ou eu morro. Botou ele na parede, foi atrás de Jacó.
Aí Jacó chegou para ela e falou assim: você está maluca? Por acaso você está louca? Acaso estou eu no lugar de Deus que lhe cerrou a madre? Você quer filhos? Vá a ele. Vá buscar dele. É ele quem pode abrir a sua madre. É ele quem pode resolver o seu problema. Então, Ana, ela foi aquele que podia resolver o seu problema. Tem gente, queridos, que conta, já falei isso aqui, tem gente que conta o problema para todo mundo, para o vizinho, para a irmã, para o pastor, e fala com um, e fala com outro, confia em um, confia no outro, fala com todo mundo, mas não fala para Deus. Pior do que não contar para Deus é não orar e pedir a oração a todo mundo. Ele não confia na oração dele. Ele fica pedindo a oração para os irmãos, para o pastor. Não sei o que ele pensa, que talvez a oração seja mais forte. Não existe isso. Quando a gente faz isso, a gente acaba desprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque um dos motivos para o qual Jesus veio foi para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Então, os nossos colegas, os nossos irmãos reformistas, né, Lutero e seus amigos e seus irmãos, lutaram justamente para isso, para mostrar que não precisava de padre, se confessar com pastor, com padre, que nós tínhamos livre acesso a Deus. Hebreus 10 fala assim: tenham, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Hebreus fala isso. Tenham ousadia para entrar. Eu sei que é difícil acreditar, é tão extraordinária essa oração, é uma coisa tão extraordinária, né? Você está aí, aqui, daqui a pouco você fecha o olho e está diante do Todo-Poderoso. É realmente algo diferente. Isso é algo espetacular. Mas é verdade, é real. Hebreus fala isso, o autor. Tenham ousadia para entrar na presença de Deus. Você pode entrar na presença de Deus. Você tem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer tudo por você, que pode resolver a sua vida, pode mudar a sua vida. O próprio Jesus, ele fala em Mateus 11: vinde a mim, não vão para lugar nenhum não vão procurar ninguém não, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu tenho alívio para vocês, eu tenho resposta, eu tenho vitória. O próprio Jesus nos autorizou a ir a Ele, queridos. O próprio Deus. E Ana, ela agiu corretamente. Ela cansou. Ela parou e pensou: estou fazendo tudo errado. Eu estou buscando uma pessoa errada. Estou chorando, estou perdendo meu tempo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou a quem pode resolver a minha vida. E ela não falou com o pastor, estava lá ali na igreja, orando. Todo ano eles iam à igreja. E ela disse: esse ano, quando eu for à igreja, eu vou me colocar nos pés do Senhor, eu vou me derramar. Qual é o verso que fala isso? Verso... A gente não leu toda a história, mas... Acho que é 19, não, 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Cansou de onde não tinha jeito, de onde não tinha solução. E foi direto ao Senhor. Primeira atitude de Ana que nós temos que aprender nessa manhã: ir direto a quem pode resolver o nosso problema. E ao Senhor, queridos. E a segunda atitude de Ana, muito importante também. O que aconteceu? Quando a gente vai diante de Deus, diante da pessoa que pode resolver a nossa vida, nós temos que chegar lá e aproveitar a nossa oportunidade. Então nós temos que saber o que é que a gente pede. Porque ali é um momento importante, é um momento decisivo. Então quando Ana chegou diante de Deus, ela soube pedir. A segunda atitude de Ana, ela pediu bem. Você sabia que tem gente que não recebe porque não pede bem? Tiago fala isso. Tiago diz, Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos próprios deleites. Tem gente que chega diante de Deus e não recebe, querido de Deus, porque não pede com a motivação correta. Porque o coração não está puro, não está como deveria estar. Não pede coisas que agradam a Deus. E qual deve ser a motivação do nosso pedido, da nossa vida? Glorificar o nome de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, 31. Ele fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus.
Quem está lendo o livro com propósito, a vida com propósito, está sabendo disso. Isso está entrando cada vez mais na gente. Nós fomos feitos para glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que nós fomos criados. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós sabemos disso. Precisamos colocar isso em prática. As nossas vitórias, os nossos sonhos, tem que glorificar o nome de Deus. Ana não pediu um filho a Deus para passar na cara de Penina, não. A mostrar para Penina. Não. Ela disse o quê? Senhor. Vou ler aqui o que ela falou. Verso 11. Ana chegou ao Senhor para orar. E ela disse, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana estava dizendo, se o Senhor me abençoar, a minha bênção vai ser para glorificar o teu nome. O meu filho vai ser um pastor. Eu vou consagrar o meu filho, o Senhor faz o que eu quiser com ele. Porque a igreja lá estava precisando, que os filhos do pastor eram terríveis. Ofni e Finéias. Então existia uma carência. O povo sabia que a igreja não estava bem. Então ela falou, se o Senhor me abençoar, me der um filho, eu vou entregar ele na casa do Senhor. E ele vai ficar lá. E ele vai servir ao Senhor. Vai glorificar o teu nome, vai abençoar o teu povo. Foi para isso que Ana pediu. Ana soube pedir, queridos. Ela aproveitou a presença de Deus. Ela entrou no santuário, no Santo dos Santos, e pediu bem. Quando eu lembro de pedir bem, eu pensei que Salomão foi outro que soube pedir bem, um exemplo. Salomão virou rei, ainda era jovem. E quando ele virou rei, recentemente, há poucos dias, o Senhor aparece a Salomão. E Deus fala assim para Salomão, Salomão, meu filho, peça o que você quiser, porque eu vou fazer. Ele era rei, né? E Deus tratava com os reis de uma forma diferente. E Deus aparece a Salomão e diz, peça o que você quiser. Deus não disse a Salomão assim, Salomão, peça algo para a minha glória. Peça algo para me abençoar. Fala, peça algo bom. Olha o que você vai pedir. Não. Peça o que você quiser, Salomão. Tinha uma exceção aqui. Se ele pedisse o que ele quisesse, Deus ia fazer. Aí Salomão, olha o que Salomão pede, 1 Reis 3:9. Olha só, um menino jovem ainda, viu? A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Um menino jovem ainda. Deus fala, peça o que você quiser. Ele podia pedir, eu quero ser o maior rei de toda a história. Eu quero ser muito rico. Eu quero que meu reino seja muito próspero. Eu quero que o Senhor mate todos os meus inimigos. Quero ganhar todas as guerras. Quero ser o temível Salomão. Ele podia pedir o que ele quisesse. Mas ele pediu sabedoria para governar o povo. Para abençoar o povo de Deus. Ele falou, o povo é tão grande, são tantas pessoas, esse povo que o Senhor me deu. Me dá sabedoria. Que eu possa julgar as causas, bem julgado, com justiça. Eu quero ser justo. Eu quero ser bom. Eu quero abençoar o povo, Senhor. E a Bíblia diz no verso 10. E esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor. Tem coisas que a gente pede, queridos, que não parece bem aos olhos do Senhor. E tem coisas que o Senhor se agrada quando a gente pede. E sabe o que acontece quando Ele se agrada do que a gente pede? Faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Foi isso que ele fez com Salomão. Ele falou a Salomão, Salomão, o que é isso que você me pediu aqui, meu filho? Por que você não me pediu riqueza? Por que você não me pediu honra? Por que você não me pediu a morte dos seus inimigos? Vou te dar o que você me pediu, mas você vai ser muito rico. Você vai ser o rei mais próspero de toda a história. Você vai ser o homem mais sábio de todos os tempos. Eu vou fazer isso, vou fazer muito mais para você. Vou te dar tudo que você não me pediu, que você não me pediu. Vou fazer infinitamente mais. Aí que está o segredo, queridos. A gente tem que, pedir algo ao Senhor, a nossa bênção, que abençoe o reino de Deus, os projetos de Deus. Aí o Senhor vai se empolgar, porque Ele vai ser parceiro nosso no sonho, né? Vai ser parceiro nosso na conquista. É interesse dEle também. O Senhor vai derramar sobre a sua vida, se você pedir algo bom para o Senhor. Algo que glorifique o nome dEle.
Ana mesmo é um exemplo também disso. A história diz, o texto aqui vocês podem ler depois, que depois que Ana entregou Samuel no altar do Senhor, o Senhor abençoou Ana ainda com mais 5 filhos. Aquela que era estéril queria só um. O Senhor falou, você quer um, você me entrega, você quer um para abençoar, para glorificar o meu nome, pois eu vou te dar mais. E deu mais 5 filhos a Ana. Olha o que o Senhor faz. O negócio é a gente pedir bem, querida. A gente tem que pedir bem. Ana pediu. A questão é que é difícil para a gente viver aqui nesse mundo, né? A gente vai acabar cobiçando as coisas aqui do mundo. Mas nós precisamos decidir para quem nós queremos viver. Se nossa vida é para glorificar a Deus ou se é para glorificar a nós mesmos. Até Jesus passou por isso. Até Jesus teve que decidir se ele ia mesmo para a cruz ou se ele ia dar para trás. João 12, 27 fala assim, ó, Jesus fala bem assim, queridos. A minha alma está perturbada. Jesus estava perturbado, perto de morrer já. Minha alma está perturbada. Que direi eu? O que é que eu vou dizer a Deus? Sabe o que ele falou? Pai, salva-me desta hora. Me livra de passar por isso. Me salva dessa hora. Jesus em conflito. Aí ele falou assim, logo depois, mas para isto eu vim. Mas eu vim para isso, Jesus estava em conflito. Ele podia muito bem largar tudo ali, desistir. Já pensou se Jesus desiste de ir para a cruz? Jesus podia casar, ter filhos, ter família. Jesus ia ser o pastor mais famoso de todos os tempos. Porque tinha muita gente que seguia Jesus. Jesus ia ser o pastorzão, o ministério de Jesus, glorioso. Esse homem, imagine o ministério de Jesus, o próprio Jesus pastoreando. Que coisa maravilhosa, que ministério grande ia ser. Ele podia ter escolhido isso, glorificar o nome dele. Viver a vida aqui na terra, curtir, gozar. Mas não, ele falou, sabe o que ele fala? Mas para isto eu vim no conflito. Pai, glorifica o teu nome. Ele decidiu, sabe de uma, Senhor, faça o que o Senhor quer fazer. Seu nome seja glorificado. Eu estou aqui para glorificar o teu nome. Jesus decidiu glorificar o nome de Deus, querido. Nós precisamos decidir o que nós queremos. Jesus falou, eu não posso perder meu foco. Não foi para isso que eu vim. Ele fala aqui, mas para isto eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Eu não vim para viver para mim mesmo. Eu vim para cumprir a vontade de Deus. Eu vim para cumprir o propósito de Deus. Eu vim para glorificar a Deus e não a mim. Então eu pergunto hoje, a mim e a você mesmo. Para que você quer o que você quer? Para que você quer o que você tanto quer? Para passar na cara da sogra? Do cunhado? Para mostrar para os irmãos? Para alimentar o seu ego? Para mostrar que você é o cara? Para que você quer? Peça algo ao Senhor, irmãos, que agrade o coração de Deus. Ana, ela soube pedir. Essa mulher tem tanta lição. Esse texto aqui, irmãos, tem tanta lição para as nossas vidas. Eu escolhi 4 que eu achei mais fundamental, assim, para mudar de vida. Mas Ana nos ensina muito. Ela soube pedir ao Senhor. Ela soube pedir. E essa é a segunda lição. Terceira lição que nós podemos aprender com Ana. Depois que ela pediu, queridos, a Bíblia diz que Ana se levantou e que ela não estava mais triste. O semblante de Ana já estava diferente. Porque depois que ela pediu, ela creu. É preciso crer. Chegou diante de Deus, pediu bem, agora é hora de crer. Eu não vou ficar aqui falando muito sobre fé, porque a gente já escuta tanta coisa sobre fé todos os dias. A gente ouve tanto falar sobre fé. Nós sabemos que precisamos ter fé no reino de Deus, precisamos de fé. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino diferente, com valores, com princípios diferentes, tem uma lei diferente, é um modo de viver diferente. A gente tem uma nova forma de viver. É o reino de Deus. Então, quando a gente entra no reino de Deus, nós temos que nos adequar ao modus vivendi do reino de Deus. Não é verdade? E a fé faz parte desse reino de Deus.
Fé faz muito parte do reino de Deus. A ponto do pastor Miles Munro, ele comparar a fé à moeda do mundo espiritual. A moeda no reino de Deus. Ele diz que a fé é como uma moeda. Sem fé você não consegue conquistar nada no reino de Deus. Fé é a moeda de troca. É como é que você consegue comprar, adquirir qualquer coisa no reino de Deus. É como se... Ele fala, inclusive, que você pode ter outras coisas. Ser fiel, ser obediente. Você pode amar, você pode fazer boas obras. Fazer várias coisas boas no reino de Deus que devem ser feitas. Mas se você não tiver fé, você não consegue nada com Deus. E é bíblico, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é como se você estivesse no Japão com o seu bolso cheio de real. Você consegue comprar alguma coisa? Não consegue. Porque a moeda está errada. Então você tem que trocar pela moeda certa, pelo ien, que é a moeda japonesa, para que você possa conquistar, que você possa comprar. Assim é a fé no reino de Deus. Você pode ter outros atributos, querido, como crente. Mas se você não tiver fé, você não consegue nada com Deus. E o diabo, ele sabe disso. Tem gente que pensa que o diabo, ele quer destruir os nossos bens, que ele quer acabar com o nosso carro. Quando a gente arranha o carro, o diabo se levantou. Os bens, a casa, a saúde. O diabo me botou na cama, ele quer a minha saúde, ele quer me derrubar. Queridos, o diabo, ele não quer nada disso. O diabo não está atrás de carro, de dinheiro. O diabo não precisa disso. Ele só saúde para ele, para quê? Ele não está interessado nisso, ele não precisa disso, não. O que o diabo quer é a nossa fé. O que o diabo quer roubar é a nossa fé em Deus. A nossa esperança em Deus. A nossa crença, a esperança que Deus vai nos levantar, que Deus vai fazer na nossa vida. E a gente vê isso bem claro na vida de Jó. O diabo tirou tudo de Jó, até os filhos. Levou os filhos. O diabo tirou tudo de Jó. Deixou ele no pó e na cinza. Mas o que o diabo queria era o quê? Os bens de Jó? Queria que Jó blasfemasse contra Deus. Ele queria que Jó dissesse assim, sabe de uma, cansei de ser crente. Deus não é fiel coisa nenhuma. Deus não existe coisa nenhuma. Deus não é por mim coisa nenhuma. Eu não tenho mais esperança em Deus. Era isso que o diabo queria que Jó fizesse. Porque o diabo sabe que se nós não tivermos a nossa fé, nós estamos falidos espiritualmente falando. Ele sabe que a fé é o nosso patrimônio. É isso que o diabo quer de nós, a nossa fé. Mas Jó não caiu nisso, não. Jó foi... A fé de Jó suportou realmente obstáculos. A fé de Jó foi provada e aprovada por Deus, né? Jó, depois de tudo que ele passou, não vou entrar nisso aqui, ele falou o quê? Bem sei que tudo podes. Sabe de uma, Senhor, o Senhor não fez, não me livrou, estou aqui acabado. Mas o Senhor é Deus mesmo. Se o Senhor quisesse fazer, o Senhor tinha feito. Eu creio em Ti, eu creio no Teu poder. Jó não blasfemou contra Deus, foi fiel a Deus, não perdeu a sua fé em Deus. Era isso que o diabo queria, a fé de Jó. É isso que ele quer de mim, de você, a nossa fé. Roubar a nossa esperança. Quando ele tira um carro, quando ele traz um problema, é para tirar a nossa fé. Por isso, não deixe que nada nem ninguém, nada venha impedir você de crer em Deus. Creia em Deus, não permita. Você vai precisar da sua fé para mudar a sua vida. Amém? E a quarta atitude que Ana teve, fundamental também. As quatro são super importantes. Só peguei assim as bem boas, viu, gente? As bem boas lições que Ana tem para nos dar. Quarta lição. A Bíblia diz que Ana, depois que ela saiu dali, que ela se levantou, que ela não estava mais triste, o que é que Ana fez? Foi para casa. Quando chegou em casa, Ana namorou com Eucana. Ela queria filho. Ela creu. Se ela creu, se a gente crê, se a gente tem fé, a gente faz o quê? A gente tem que agir de acordo com a nossa fé. Tiago chega a dizer pra gente que se a gente tem fé e a gente não age de acordo com a nossa fé, não resolve nada. Não dá resultado. Porque fé e ação andam de mãos dadas, né? Fé e ação.
Então você crê em Deus? Você crê que Deus pode fazer? Você tem que agir, querido, de acordo com a sua fé. É sempre assim. Nós sempre temos que fazer a nossa parte. Quando Deus chamou Abraão, ele falou o que para Abraão? Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, que eu vou te abençoar. Abraão creu? Creu. E o que Abraão fez quando ele creu? Agiu de acordo com a fé que ele tinha. Se Abraão creu que Deus ia abençoar ele, e Deus falou para ele sair, o que ele faz? Tem que sair. Pensa que foi fácil para Abraão sair? A casa dele, a família dele, os parentela dele toda, o gado, tudo organizadinho, a vida dele estruturadinha ali onde ele morava. Ele agora tinha que sair pelo deserto, confiando em Deus. Mas se Abraão não tivesse saído, se Abraão não tivesse feito a parte dele, Deus não tinha cumprido todas as promessas que Deus tinha na vida de Abraão. Apesar de Deus ser Deus, de Deus poder fazer tudo, mas Ele não é assim que Ele trabalha. Se a gente crê, a gente tem que agir de acordo com a nossa fé. Moisés também foi assim. Quando Moisés saiu com o povo e Faraó veio atrás, Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, pode ir, fique tranquilo, porque eu vou dar um grande livramento. Vocês vão ver o livramento que eu vou dar. Aí Moisés ficou todo empolgado, reuniu o povo e disse... Deixa eu ver se eu anotei isso. Não anotei não. Aí Moisés reuniu o povo, todos aqueles milhares de judeus, e falou: vocês vão ver hoje o grande livramento que o Senhor vai nos dar. Cheio de fé, Moisés, todo empolgado. E botou o povo lá para cima, né? Daqui a pouco, ó, eles de frente no Mar Vermelho. Aí Moisés, meu Deus, e agora? Deus disse que ia dar um livramento, e agora? Senhor, e agora? Ele deu sozinho, né? Deus falou o que para Moisés? Que é, Moisés? Que isso? É hora de orar mais não, meu filho, é hora de agir. Bora para cima do mar. E eu vou abençoar, eu vou abrir o mar. Marchem, diga ao povo que marchem, que hajam. Agora é hora de agir, de atitude. Tem coisas na nossa vida, querido, que ainda não aconteceram, porque estão dependendo de uma atitude nossa, de um posicionamento nosso. A gente vê isso em toda a Bíblia. Josué, Deus fala para Josué: Josué, eu serei contigo, você vai vencer. Onde você for, vou te dar a terra e tal, não sei o que, vai acontecer. Vai ser tremendo, Josué. Só lhe digo uma coisa, Josué: se esforce, se esforce, se esforce, se esforce, tenha bom ânimo, se esforce, Josué. O que é se esforçar, irmãos? Muito trabalho que Josué ia ter que fazer. A parte de Josué, ele ia ter que fazer a parte dele. Deus ia dar a vitória, Deus ia abençoar, mas Josué tinha que fazer a parte dele. Se esforce, se esforce, se esforce. Quem vai tirar a carteira de motorista é você. Quem vai ter que fazer a faculdade é você. Quem vai ter que sentar para estudar para o concurso é você. Quem vai ter que largar o pecado, que está atrapalhando tudo, embaraçando sua vida, é você que vai ter que tomar a iniciativa. É você, irmão. Tem coisa que é a gente que tem que fazer. Tem a nossa parte e tem a parte de Deus. A gente vê isso em toda a Bíblia. Jesus, os milagres dele era assim. Milagre do vinho, encher as talhas. O povo que tinha que encher. Tira a pedra para ressuscitar Lázaro. Tira a pedra, depois Jesus vai falar e tirou a pedra. Ou então foi lá e fez Lázaro sair voando por algum buraco lá da tumba. Não, tira a pedra. Queria multiplicar comida no deserto. Ele fez o quê? Arranjem a comida. Eu vou multiplicar, vou fazer o milagre. Mas vê aí se tem comida aí. Vai procurar comida. Aí trouxeram os peixinhos com pão. E ele multiplicou. Então a parte que a gente tem que fazer é a nossa. Não tem pra onde correr. Ana, ela foi feliz nas 4 atitudes que ela tomou. Fez direitinho, certinho. Foi diante de Deus. Foi atrás daquele que podia resolver. Chegou diante dele, pediu bem. Soube pedir. Pediu, creu. Porque Deus não se agrada de quem não crê também. Creu. E depois que ela creu, ela agiu de acordo com a fé dela. Se você crê, se você tem fé, haja de acordo com a sua fé. Vamos ficar de pé? A vida de Ana, depois desse ano, queridos, depois desse ano, a vida de Ana mudou completamente.
Ana foi tão abençoada por Deus. O maior sonho de Ana era ter um filho. Uma pessoa que o maior sonho é ter um filho, tem 5, tem 6, queridos. Que beleza, hein? O filho de Ana, Samuel, foi o grande Samuel. Imagina o Penina vindo. Imagine. Imagina aqui, Penina, profeta Samuel aqui, Ana, que era a mãe sempre tem lugar de honra, né, queridos? A mãe. Então a mãe aqui do lado, todo mundo servindo, Dona Ana, tome água, tome não sei o quê. Aí depois eu vi a Penina, já acabada, cheia de filho, né? E os meninos de Penina, aqui, profeta Samuel, me abençoe, me abençoe. O filho de Ana, a bênção de Ana, abençoando a própria Penina. Que coisa tremenda, é isso que Deus faz, querido. Deus pode mudar a nossa história. Nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual, fazer a coisa certa, agradar ao Senhor. E o Senhor, Ele é poderoso para mudar as nossas vidas, mudar a nossa história. 4 atitudes para mudar a sua vida. Não sei como é que você está hoje, talvez você já conversou com todo mundo, já tentou de todas as formas resolver o seu problema, mas você nunca apresentou ele ao Senhor de fato. Ou então talvez você já apresentou a Deus, mas você fez um pedido mal feito, com o coração errado, coração dividido, faccioso, vaidoso. Eu não sei. Se você fez isso, refaça o seu pedido diante de Deus. Volte atrás, diga, não, vamos começar tudo de novo, Senhor. Quero falar tudo de novo, esqueça aquilo que eu falei. Vamos conversar de novo. Refaça o seu pedido. Talvez você até pediu, mas você está desanimado, está cabisbaixo, não está crendo que vai chegar. Querido, busque em Deus forças para você crer. Traga à memória tudo que Deus já fez de bom na sua vida. Dê um jeito de crer, mas creia. Você precisa ter fé para mudar a sua vida. Você precisa ter fé. E talvez você fez tudo isso, mas você ainda não agiu. Quando Ana desceu daquela cidade e foi para casa, ela não falou assim, agora eu creio no milagre, vou ficar aqui sentada esperando. E se for de Deus mesmo, Deus vai me engravidar aqui pelo Espírito Santo. Igual fez com Maria. Tá certo isso? Não. Ficar tentando a Deus, né? Não. Como é que se engravida? Namorando. Então ela foi fazer a parte dela. O que ela pode fazer, o que a gente pode fazer, Deus não vai fazer. Então vamos orar ao Senhor nessa manhã, que o Senhor possa estar distribuindo entre nós a atitude que está faltando. A atitude que nós estamos precisando tomar. É uma dessas 4 aí que está faltando, seja lá o que for, que o Senhor hoje Ele nos agracie com a força necessária, com o ânimo, para a gente tomar uma dessas atitudes na nossa vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Queridos, pega essa palavra aqui, coloque em prática. Não deixa ficar aqui só na igreja, não. Quando você sair por aquela porta ali, chegar de tarde, fica pensando. Chega em casa, lê o texto de novo. Fica meditando na palavra, para que ela entre no seu coração, a fim de que ela dê resultado, de que ela gere mudança na sua vida. A gente ouve tanta coisa boa aqui na igreja. A gente ouve tanta palavra. Mas se a gente não colocar em prática, de nada adianta, queridos. Jesus falou isso, que o homem que ouve e não pratica é como construir a sua vida sobre a areia. Lá na frente vai cair tudo, queridos. Mas aquele que ouve e pratica é como construir sobre a rocha. É tudo que você precisa, é praticar a palavra de Deus. Porque isso é um fundamento forte, firme, estável. E aí você vai poder construir a sua vida em cima disso. Pratique a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós não vamos ficar na teoria. Nós vamos viver a palavra de Deus. E assim a gente vai viver os milagres de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Chama a ministério de louvor, preparar uma canção linda para a gente cantar depois. Santo e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus das nossas vidas.
Senhor, nós estamos aqui porque nós confiamos em Ti. A nossa fé está no Senhor, porque nós sabemos que não existe outro além de Ti. Tu és o único, ó Deus, que pode mudar a nossa história. Tu és o único que pode mudar as nossas vidas, Senhor, que pode transformar o nosso caráter, que pode mudar a nossa casa, Senhor. Ó Deus, nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai se não for pelo Senhor. Tu és o nosso Deus, nós cremos nisso, Pai. Por isso é a Ti, Senhor, que nós lançamos toda a nossa ansiedade. É sobre Ti, Senhor, que nós derramamos a nossa alma, o nosso choro, Senhor. Diante de Ti apresentamos as nossas vidas nessa manhã. Pai, Tu sonda os corações, o Senhor sabe a vida de cada um. O Senhor sabe qual área da vida de cada um está estéril, Senhor. Qual o problema que é recorrente, que não resolve ano após ano, Deus. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Eu tão somente venho te pedir que o Senhor opere o Teu milagre. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre esta igreja nessa manhã, Deus. Se está faltando alguma atitude nossa, Deus, que o Senhor venha nos convencer hoje em nome de Jesus. Pai, não permita que eles saiam daqui, esqueçam dessa semente que foi colocada no coração deles, ó Deus. Mas que ele seja regada dia após dia, a fim de que um dia eles possam gerar no mundo espiritual, Senhor, o seu maior sonho. Que eles possam ter filhos espirituais, ó Deus. Aquilo que eles mais desejam possa, ó Deus, acontecer na vida deles. Pai, que o Teu Espírito Santo, eu te peço, Deus, que ele venha nessa manhã, agora, distribuir sobre a Tua igreja. Qual a necessidade? O que é que eles precisam fazer, Senhor? Qual atitude eles precisam tomar nessa manhã, na vida deles, ó Deus, para que haja mudança de vida, para que eles possam viver anos do favor do Senhor, da bênção, do milagre de Deus, ó Deus. Vem, Espírito Santo, ministrar os nossos corações aquilo que precisa ser feito para que o Senhor complete a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Quero abençoar a Tua igreja com toda a sorte de bênçãos que existe nas regiões celestiais. Pai, abençoe a Tua igreja com bênçãos espirituais e com bênçãos materiais também, emocionais, Senhor. Faz do Teu povo, da Tua igreja, uma igreja sarada, Senhor, amada, unida, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Senhor. Amém.